Fala pessoal, bom dia, Emerson Couto aqui falando. Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um vídeo explicando uma matemática aqui, por que eu estou preferindo utilizar a estratégia do CryptoBull ao invés do Fernando Augusto. Vamos lá. Eu estou com duas estratégias aqui, eu já tinha sincronizado antes no CryptoBull. E agora, vi a estratégia dele e sincronizei aqui rapidamente no Fernando Augusto para poder ver a estratégia dele também. A do CryptoBull é essa primeira moeda aqui, FTT. Vou clicar nela, eu consigo ver aqui a configuração que o CryptoBull está usando. Ó. Clicar em configuração de transação. Aqui eu dei 10 moedas, 10 dólares para ele, né? Como primeira compra, dei uma moeda para ele, um pedaço para ele. E agora estou olhando aqui a configuração dele, eu estou vendo que chamada, né, de margem dele, a frequência é 15, ou seja, ele dá 15 reentradas nesse ativo, caso for necessário esse ativo caia, né? Aqui eu estou vendo que a partir de 1,3 ele já se prepara, o software já se prepara para fechar a operação. Retraiu 0,2%, ele fecha. Eu vou entrar aqui, ó, configuração de margem, para ver o que ele está fazendo. Vamos lá, eu vejo aqui como ele tem 15 frequências, são 15 entradas, só que ele não entra dobrando, ele entra aumentando ali, no caso, de 1 em 1 a quantidade de dólares que ele vai entrar, e o percentual aqui, ó, ele vai de 2 e vai aumentando, depois ele aumenta meio, 3 e 4%. Então vamos lá, só para a gente entender essa matemática aqui. Vamos lá, ele entra aqui, ó, 4 vezes com, no caso, 11 dólares, né? Ele vem 4 vezes 11 dólares. Vou fazer um cálculo aqui na calculadora rapidinho. Vamos lá, 4 vezes 11. Aqui já consumiu, pera aí rapidinho. Aqui já consumiu, no caso, 44 dólares, né? Até a quarta entrada dele, a quarta reentrada dele. Depois da quarta reentrada da quinta posição, ele entra mais 2 vezes, né? Com 12. Vamos lá. Mais 12. Mais 12. 68 dólares até aqui. E ele já está na sexta posição. Sétima posição e oitava posição ele entra comprando mais 13. Mais 13, mais 13. 94. Da nona posição à décima ele compra mais 14. Mais 14, mais 14. 122 dólares. Da 11ª posição à 12ª posição, ele vai comprar mais 15. Vamos lá, mais 15, mais 15. E da 13ª posição até 15ª, ele vai comprar mais 16, ou seja, fecha aqui 15 entradas de margin call. Mais 15, mais 15, mais 15. Com mais os 10 dólares iniciais, né, que eu não coloquei aqui, ou seja, ele fechou essa operação aqui dentro desse ativo, entrando 15 vezes na frequência lá, um total de 207. Deixa eu anotar aqui, 207 dólares ele consumiu, buscando o preço médio da moeda, 15 vezes, né, ou seja, consumiu bem pouco dos meus USDT. Eu vou clicar aqui e vou fazer o cálculo agora de percentual, né? Quantos por cento foi usada, até onde ele desceu de percentual. Vamos lá, 8 frequências a 2%. Vou fechar aqui. São 8 frequências. 8 vezes 2, 16%. Ele entrou, a cada 2% ele entrou 8 vezes, deu um total já de 16% de queda do ativo. Aí, ó,
Vamos lá. Da nona posição à décima, ele entra com 2 a cada queda de 2,5%, 2,5% ele entra. Então vamos lá. Mais 2,5 mais 2,5, 21. Da 11ª até a 12ª, 3, mais 3, mais 3. E da 13ª a 15ª ele entra com 4. A cada 4% de queda. Mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, aqui a moeda teve uma retração de, no caso, né, até 39% de queda, ou seja, ele conseguiu buscar o preço médio da moeda até 39% de queda, que é algo um pouco difícil de acontecer, mas se acontecer, você vai ter gordura para ir até lá, porque, ou seja, se você tem uma banca de 207 dólares e você dá um ativo para ele, caso isso aconteça, ele vai ter gordura para poder fechar aquelas operações ali com a probabilidade de lucro maior, né? Então essa é a estratégia dele. Ele consumiu aqui, né, nessa configuração, deu dano inicial ali para ele 10 dólares, ele consegue fechar 15 frequências, ou seja, 15 margin call, né, com queda total de 39%, e ele consome 207 dólares ali, nessa configuração aqui. Agora vamos para a estratégia do Fernando Augusto. Na estratégia do Fernando Augusto, eu segui o Fernando Augusto aqui. Eu tenho aqui, ó, a TRX que o Fernando Augusto entrou aqui para mim. Vamos ver lá a configuração de transação. Vamos ver essa estratégia aqui que o Fernando Augusto criou para esse ativo. Ele está dando uma frequência de 7 frequências ele está usando. Ou seja, 7 entradas caso esse ativo caia. Vou botar aqui 7. E eu vou clicar aqui, ele está dizendo aqui, ó, posição de lucro de posição total 1,3. A partir de 1,3 ele se prepara para fechar a operação. Retraiu 0,3%, ele fecha. Configuração de margem. Ó, a configuração aqui do Fernando Augusto está uma configuração mais agressiva, tá vendo? Nesse ativo aqui, ele está dizendo, caso o ativo caia 3,5%, ele vai reentrar dobrando já, né? Então vamos lá. Abrir mais 3 frequências aqui. A quinta, que eu tava fazendo baseado em 4. Sexta e a 7ª posição. Vamos lá. A quinta vezes 32. A sexta vezes 64. E a 7ª vezes 128. Bom, vamos calcular isso aqui. Vamos lá. Percentuais, né? Até onde ele vai de queda aqui. Vamos ver aqui, calcular primeiro o percentual. Na primeira, 3,5, 3,5. Depois, na segunda, mais 4, mais 35, 3,5 de novo, mais 3,5, que já foi 14%. As outras são a quinta, 8, sexta, 10, 7ª, 12. Então, vamos lá. Aqui eu tô até a quarta, quinta ele vai entrar de novo, mais 8. Depois a sexta ele entra mais 10.
E na última, que é a sétima, ele vai entrar mais 12. Bom, ele vai buscar preço médio até 44%. 44%. 44,5%, né? E vamos ver como é que vai ficar isso em consumo de USDT da minha banca. Vamos lá calcular aqui agora. Bom, eu dei 10 dólares para ele. Ele vai entrar os 10 dólares iniciais, depois ele já entra dobrando, aí é 20 mais 40. Na terceira chamada, mais 80. Quarta chamada, mais 160. Quinta chamada, mais 320. Sexta chamada, mais 640. Sétima chamada, 1.228. 228. Bom, em um único ativo, se acontecer esse derretimento da moeda do ativo, ele vai consumir... botar aqui mais os 10 dólares iniciais, mais 10. Ele vai consumir 2.498. Ou seja, se eu tiver isso de dólar lá em um único ativo, caso ele derreta, ele vai vir buscando o preço médio e vai dar esse valor aí de consumo de USDT nesse par de moeda. O que acontece? Isso não significa que a estratégia dele não é boa. É uma excelente estratégia. Mas, ao meu ponto de vista, é uma estratégia que dá muito lucro, mas é para quem tem uma banca confortável, uma banca grande. Vai ter muito sucesso nessa estratégia. Agora, para quem tem uma banca que não é tão grande, eu aconselho usar a estratégia do CryptoBull, porque ele consome menos, o lucro é menor, mas é o tempo todo ali ele consumindo lucro no preço médio, sem sangrar muito a sua banca. Então é esse o raciocínio que eu quero que vocês usem, que eu quero que vocês entendam, quer dizer. É bem simples o cálculo aqui, eu acredito que deu para vocês entenderem. Então, vamos lá recapitulando. CryptoBull deu 15 frequências de entrada, buscou o preço médio até 39% e consumiu apenas 207 dólares da minha banca com uma entrada inicial de 10 dólares. No Fernando Augusto, ele buscou até 44,5% preço médio de queda. Ele consumiu 2.498 da minha banca e buscou e abriu 7 frequências. Beleza? Então deu para vocês entenderem. Então por isso eu estou escolhendo utilizar a estratégia do CryptoBull, porque para mim fica mais confortável, que é mais adequado ao meu capital, à minha banca que está lá na Binance. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Tamo junto. Forte abraço. Agora eu vou vir aqui, desvincular, determinar. Vou voltar no CryptoBull. Tá aqui, queria. Deixa eu buscar ele aqui. Tá aqui o CryptoBull. Eu posso buscar ele aqui também. Vou botar aqui lista de popularidade. CryptoBull tá aqui, ó, segundo lugar. Sincronizar. Vou voltar a estratégia lá. 10 dólares. Um ativo. Ele consome um pouco mais de taxa de performance. É 1,5%, é 0,5% a mais, mas para mim não é indiferente. Sincronizar a estratégia. Pronto, foi. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Tamo junto.